coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão na copa. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Que Deus venha te abençoar nessa tarde. Uma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Só o único mediador entre Deus e os homens. Paulo fala que só o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só Ele pode mediar o pecado. Não tem Maria, não tem Aparecida, não tem homem, Buda, não tem. Jesus fala que Ele é o único mediador. E os demônios, quando falam que Ele é o único mediador, entram em desespero. Em Hebreus capítulo 12. Você já leu a carta de Hebreus? Na Bíblia? A carta de Hebreus é o resumo do Antigo Testamento. Se você parar para ler ela, você vai ver a importância de Jesus Cristo, sobre o sangue dele. Se você ler a carta de Hebreus, que está na Bíblia, você vai saber que só Jesus é o Senhor. Que essa humanidade precisa adorar o Senhor. O que essa humanidade precisa é crer em Cristo. Porque a maioria das pessoas estão morrendo e indo para o inferno por acreditar na sua religião. Jesus falou assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência para a carreira que nos está proposta. O autor de Hebreus, falando, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Todos que morreram e foram para o inferno ouviram um dia o Evangelho. Ninguém morre falando que não sabia. O que Hebreus está falando? Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, ninguém tem desculpa de falar que Deus não existe. É só você parar para ver aí a criação que Deus criou, o universo, a natureza, são testemunhas. E aí ele fala assim, ó: deixamos o embaraço e o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. O que Deus quer é que nós se arrependa. É para você e eu deixar o pecado, o embaraço dessa vida. Deixar o pecado. Porque a cada dia que passa o povo se torna terreno. O povo se preocupa com as coisas terrenas. Uma geração avarenta. Deixamos o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado leva à morte.
e a morte eterna. Prostituição, adultério, homossexualismo, bebedeiras, mentira, engano, heresia traz a morte. Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Ah não, mas eu não estou morto. Você não pode estar fisicamente, mas diante de Deus você já é um morto espiritual. Quando você anda no adultério, prostituição, bebedeira, idolatria, você está morto. Você é um zumbi na terra. Mas Cristo quer que libertemos do pecado. Saia do pecado, que tão de perto nos rodeia. 1 Pedro capítulo 5 fala que o Satanás anda ao derredor, fugindo como leão, procurando a quem possa devorar. O pecado está aí. Uma humanidade que escolhe viver no pecado, uma humanidade que gosta de permanecer no pecado. Você vê as igrejas hoje não pregam contra o pecado. Pastores ladrões, mercenários, que só sabem pregar prosperidade, só sabem pregar riqueza, tem medo de pregar sobre o pecado. Não são pastores, são lobos. O pecado está devastando a alma das pessoas. O pecado está levando milhões para o inferno. Prostituição, adultério e assim vai. E as igrejas, em vez de pregar a verdade, não prega. Ninguém tem desculpa. O autor de Hebreus está falando, tem uma nuvem de testemunha. Tem uma nuvem de testemunha. Por que você não larga o adultério? Por que você não larga a idolatria? Por que você não larga essa igreja falsa? Qual que é a desculpa? Tem uma nuvem. Milagres, curas, pregações. Quantas pregações da praça você tem a oportunidade de ouvir, mas você rejeita. E você continua nessas igrejas falsas. Você continua acendendo vela para Maria, que está morta. Continua invocando os mortos. Você prega a verdade, prega, e o povo continua na macumba. Continua matando galinha na encruzilhada. Acendendo vela nas encruzilhadas. O próprio autor de Hebreus falou, tem uma nuvem de testemunha. Você não vai ter desculpa. Se você morrer hoje e for para o inferno, Deus te deu várias oportunidades de você ouvir a palavra de Deus, mas você zombou. Deixamos. Boa tarde, tudo bem? É que o autor está dizendo. É para deixar o pecado. Não é para permanecer nele, é deixar. Ou seja, um homem que é adúltero deixa de ser adúltero. Um homem que é gay larga de ser gay. O bêbado para de beber e se torna um homem de Deus. Deixamos o pecado, o embaraço, que tão de perto nos odeia. E corramos com paciência para a carreira que nos traz proposta. Se as pessoas soubessem quão curta é essa vida, se as pessoas parassem para analisar quão curta é essa vida passageira, correria para a vida eterna.
ser humano não passa de 90 anos ultimamente. Mas e eternidade? E eternidade? É o que o autor de Hebreus está dizendo. Corramos com paciência. Para a carreira que nos traz proposta. Jesus não veio aqui para a terra para dar carro zero para ninguém. Jesus não morreu na cruz para dar mansão para alguém. Jesus não era empresário que saía dando chave de vitória. Jesus da Bíblia não é o Jesus moderno, onde você vai para essas porcarias de igreja atrás de prosperidade. E o povo está indo atrás dessas porcarias de igreja, cheio de pastores que não são pastores, são lobos, pregando prosperidade. Eu queria entender na onde que Jesus mandou dar carro zero para o povo. Na onde que Jesus mandou o povo passar no Vale do Sal. Você está entendendo errado o Evangelho. Você está achando que Jesus é empresário? Você está achando que Jesus morreu numa cruz para te dar vitória financeira? Não. Jesus morreu numa cruz para nos dar vida eterna. Jesus morreu numa cruz para nos dar vida eterna. Porque toda essa humanidade está condenada ao inferno. Todos os conselhos desse mundo conduzem ao inferno. Mas ninguém quer correr para a vida eterna. Você pergunta para os evangélicos de hoje, qual é o seu sonho? Meu sonho é ter um carro zero. Meu sonho é ir para ter um emprego bom. Meu sonho é ter uma casa na praia. Meu sonho é ser cabeça e não cauda. Meu sonho é que Deus falou para mim ser feliz. Na onde? A proposta de Jesus Cristo é a vida eterna. A proposta de Jesus Cristo é nos dar a vida eterna. O vento começou já. Só começar a pregar e se... cair. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, que pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e se assentou à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo o vosso ânimo. Ainda não resisti até o sangue, combatendo contra o pecado. O interessante, para os pastores de hoje, os padres, para esses super apóstolos, Jesus seria o homem mais fracassado da terra. Para esses evangélicos de hoje, Jesus, os apóstolos, os primeiros cristãos seriam os mais fracassados de todos. Por quê? Porque Jesus não era rico. Jesus não tinha empresas. Jesus não tinha um pedaço de terra aqui nesse mundo. Jesus não passou empresas para ninguém. Jesus não era rico.
Jesus não era próspero. Jesus não andava nos melhores camelos. Para essas igrejas de hoje, Jesus seria o mais fracassado de todos. O final da vida de Jesus foi pendurado no madeiro. A única herança que Jesus deixou aqui foi as vestes. Os apóstolos morreram crucificados, torturados, decepados. Eles não eram empresários. Esse evangelho que você escuta aí, que você tem que ser empresário, que você tem que ter bens materiais, não mostra que você tem Deus, não. O diabo, ele quer te fazer rico. O diabo, ele quer te dar riqueza. Por que que ele quer te dar riqueza? Para você esquecer de Deus. Paulo, Pedro, os apóstolos seriam o mais fracassados de todos. Por que que eles seriam fracassados? Porque eles não eram empresários. E agora você pega os apóstolos de hoje, você pega os pastores de hoje, empresários ricos, banqueiros. Você vê os pastores andando em jatinho, é viagem para o exterior. É filhos da faculdade, a mulher e os filhos com carro zero. Você vê lá o Vaticano, o Papa rico. Jesus não era empresário. Jesus não era empresário que fica dando carro zero para ninguém. O próprio autor de Hebreus falou que ele suportou a cruz e a afronta e as contradições dos pecadores. E ele fala que nós não resistimos até o sangue, combatendo contra o pecado. O povo acha que vai para o céu vivendo no pecado. E as igrejas cheias de divorciados que casou de novo, os membros no segundo, terceiro, quarto casamento, ia lá dentro dessa igreja falando o nome de Jesus, cantando, pregando e achando que vão para o céu só porque foi parte de uma igreja. O povo acha que vai para o céu rezando o terço. Acha que vai para o céu porque tem dinheiro. Aí leva na brincadeira a palavra. Depois da morte a gente vai ver quem vai estar certo. Se é a Bíblia ou a Maria. Se é a Bíblia ou a Aparecida. Jesus Cristo veio para dar vida eterna. E o povo acha que a Maria vai passar na frente. Maria passa na frente. Eu vou rezar um terço, uma bolinha ali, bolinha aqui, vou rezando, rezando. Uma hora a Maria vai me tirar do inferno. Vai nada. Ah, eu vou lá, faço a missa, rezo um terço, rezo a bolinha, 10 Ave Maria, 3 Santo Antônio, 4 Benedito, e depois eu vou para o céu. Vai para o céu da boca do inferno. Vai para o céu da boca do inferno. Se não se converter, se não andar de acordo com a palavra de Deus, vai queimar no inferno. O povo acha que o céu é a casa da mãe Joana, vai entrar todo mundo. O povo acha que o céu é a casa da mãe Joana,
vai entrar o católico, vai entrar o espírita, vai entrar o maçom, vai entrar o macumbeiro fazendo saravá. O povo acha que vai entrar pro céu batendo tambor. Ah, vou entrar no céu rezando pra Maria. Vai nada. Vai ficar por lá de fora, junto com a sua galinha preta, junto com a sua estátua. Vai ficar por lá de fora. Porque no céu não entra macumbeiro. Jesus suportou a afronta. Jesus suportou a afronta. Deus está tendo paciência. Deus está tendo paciência. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E quando ele voltar, ele vai encontrar você como? Passando no Vale do Sal da Universal? Quando Jesus voltar, ele vai encontrar você fazendo o quê? Fazendo a campanha da rosa? Quando Jesus voltar, vai pegar fazendo o quê? O cerco de Jericó? A porta é estreita. O autor de Hebreus está falando. Pedro fala: descede santo, porque o Senhor é santo. Não resistir até o sangue contra o pecado, combatendo o pecado. O pecado é o combate, é uma luta, uma batalha na mente. Resistir ao pecado não é fácil, mas para nós ter vida eterna, temos que resistir ao pecado. A Bíblia fala em Tiago 4,7: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como que você vai resistir o diabo? Você está fazendo campanha do sal na Universal? Está comprando caroço na Mundial? Ninguém tem desculpa. Ninguém tem desculpa no dia do juízo. O pecado está levando milhões para o inferno. O pecado traz morte. O pecado faz separação em você e Deus. Mas o povo não quer abandonar o pecado. A humanidade não quer abandonar o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, não desanimeis quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que receba por filhos. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filhos. Porque que filho a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se você ouve as pregações aqui, e fala para você abandonar o pecado e você não quer abandonar, você não é filho de Deus. Você é bastardo.
Se eu falo para você aqui, ó, abandona o adultério, e você, não, eu não vou abandonar, você não é filho de Deus. Se você ouve aqui que você tem que abandonar o homossexualismo, e você não quer abandonar, você não é filho de Deus. Ele está falando, não despreze a correção do Senhor. Quantos avisos? Deus pede para nós pregar o verdadeiro evangelho para trazer o povo de volta para o Senhor. A pregação verdadeira, quando você prega contra o pecado, é para despertar o povo, para que o povo abandone o pecado e volte para o Senhor. E a palavra de Deus está dizendo, se você não aceita a correção do Senhor, você não é filho de Deus. Se você continua na idolatria, se você continua no pecado, e você rejeita a palavra, você não é filho de Deus. Porque Jesus fala em João 14, que aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Se você ama Deus, por que você está na idolatria? Se você fala que ama Deus, por que você está no homossexualismo? Se você fala que ama Deus, por que você está no segundo casamento? Se abandonou tua mulher para casar de novo, por quê? Se você fala que ama Deus, por que você está nessas falsas igrejas? Que fica pregando tudo contrário à palavra. Porque quem ama Deus, obedece à palavra de Deus. O bode não obedece. Jesus veio para apacentar ovelhas, porque a ovelha é obediente. Agora o bode não é. O bode é rebelde. O bode dá coice, dá cabeçada, dá chute. Por quê? Porque o bode não quer obedecer. O bode não quer dar ouvidos à palavra. O bode ele vai para a Universal fazer campanha. O bode ele vai para o Mundial fazer campanha. O bode ele vai para esses terreiros. Mas a ovelha obedece o que está escrito. Se você fala que ama Deus, se você fala que ama Deus, você precisa abandonar o pecado. Se você fala que ama Deus, tem que abandonar o pecado. Mas o povo fala que ama Deus, mas anda com o crucifixo no pescoço. Fala que ama Deus, mas não sai do centro espírita. Fala que ama Deus, mas não para de idolatrar estátuas. Fala que ama Deus, mas não para de fazer campanha. Que Deus! Deus está dando os avisos. Não despreze a correção do Senhor, porque pode ser tarde demais para você. Não despreze a correção do Senhor, porque pode ser tarde demais para você. Você pode morrer hoje e abrir os olhos do inferno, e você nunca mais vai sair de lá. Eu sei que tem gente que me ouve e reclama. Está falando mal da religião. Olha lá, está falando mal. Nós não estamos falando mal aqui não.
Estamos falando a verdade, o que está escrito na palavra de Deus. Porque tem uma nuvem de testemunha. A Bíblia fala que tem uma nuvem de testemunha. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e nós o reverenciamos, não sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para que vivermos? Interessante que a humanidade de hoje tem mais respeito pelas autoridades. A humanidade de hoje tem mais respeito pelo prefeito, pelo presidente, pelos pais terrenos do que por Deus. O povo tem mais temor ao homem do que a Deus. Essa humanidade tem mais temor. Tem mais temor ao presidente, ao prefeito, à polícia, até o traficante. Mas não tem temor a Deus. Diante do juiz, o povo chega a cagar na carça. Mas diante de Deus, não, é Deus, Deus entende. É Deus, Deus aceita do jeito que eu sou. Diante do traficante, chega a borrar a calça. Mas diante de Deus, não, Deus, se essa humanidade tivesse temor a Deus, não estaria praticando essas abominações. É o que Hebreus está falando isso. Se vocês reverenciam, respeitam e aceitam a disciplina dos pais terrenos, por que vocês não têm respeito também por Deus? O que não tem na terra é temor, respeito. Porque Deus pode cessar a sua vida a qualquer momento. Deus, Ele pode matar nós a qualquer momento. Deus, Ele pode matar o presidente a qualquer momento. Os ministros. Porque a Bíblia fala que Ele põe quem Ele quiser no governo. Mas infelizmente o povo tem mais temor ao homem. Aí as igrejas, em vez de ter temor a Deus, prega mentira para o povo. Será que esses pastores não têm temor? Será que os pastores da Universal, que ficam mandando o povo dar dinheiro para eles, enganando o povo, de essas seitas evangélicas, será que não tem temor a Deus? Porque Deus há de julgar os vivos e os mortos. Você sabia que você vai estar diante do trono de Deus? Você sabia que diante desse tribunal ninguém escapa? Você acha que o Lula vai escapar? Ele escapou do juízo terreno. Mas você acha que ele vai escapar do juízo de Deus? Você acha que esses pastores estão enganando a Deus? Você acha que o padre consegue enganar Deus? Ei, católico! Você acha que você vai enganar Deus? Quantas vezes você ouviu a verdade e você desprezou? Ei, evangélico! Você que fala mal, tá pregando errado, hein? Tem uma nuvem de testemunhas. Todas as pregações vão testemunhar contra você. Por isso que eu prego tudo que Deus manda. Por isso que eu prego tudo que Deus manda. Deus fala, prega contra o homossexualismo. Eu prego.
Prega contra o adultério, eu prego. Prega contra a macumba, eu prego. Por quê? Para mim não sofrer a consequência. O sangue desses moradores não está na minha mão. Você acha que você vai escapar do juízo de Deus? Você acha que você pode enganar Deus? Ninguém engana Deus. Você acha que Deus não conhece quais são as igrejas falsas que usam o nome dele para tirar dinheiro? Cheio de pastor que manda o povo divorciar e casar de novo. Você acha que Deus não vai cobrar? Você acha que Deus não vai cobrar? A palavra de Deus não é brincadeira. A palavra de Deus não é brincadeira. Respeitam mais o homem do que a Deus. Tem mais temor pro patrão, pro polícia, pro traficante do que para Deus. E acha que vão escapar do juízo de Deus. Acha que essa Aparecida vai livrar vocês da condenação do inferno. Você está indo para o inferno. Você está indo para o inferno por causa do pecado. Porque aqueles que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam como para o bem lhe parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, mas senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça e exercitado por ela. Ele nos corrige. Deus nos corrige para nós vivermos em santidade. O Senhor Jesus nos corrige para viver em santidade. Porque o que Deus quer é santidade. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, exercitado por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos deconjuntados. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que banqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos, e a santificação, sem ninguém verá o Senhor. Fazei caminhos retos. Essa era a pregação de João Batista. A pregação de João Batista era: convertei-vos, arrependei-vos, faça um caminho reto para Ele. E aí o autor está falando: segui a paz com todos. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor.
Seguir a paz com todo não é você frequentar o terreiro. Seguir a paz com todo não é você concordar com o pecado. Isso aí é você omitir. Não é você concordar com a religião dos outros. Você aceitar tudo, não. Seguir a paz é você viver em santidade com Deus. Não, vamos seguir a paz com todo mundo. O evangélico vai pro terreiro, todo mundo é um Deus só, maravilhoso. Não é não. Sem santidade, a Bíblia está falando. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso que eu falo nessa manhã, nessa tarde aqui. Procure ler a Bíblia. Procure ler as Escrituras. Para você saber o que Deus quer para nós. O ano já acabou. Quantas vezes você leu a Bíblia esse ano? Quantas vezes você leu a Bíblia esse ano? Ah não, mas para fumar maconha você tem tempo. Para ficar na porta de boteco você tem tempo. Aí tem tempo. Para encher a cara de cachaça, não, aí tem tempo. E para ler a Bíblia. E para obedecer e orar a Deus. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O diabo ele faz de tudo para você não ler as Escrituras. O diabo ele faz de tudo. Infelizmente, estamos vivendo numa época em que o povo odeia a palavra de Deus. Vivemos numa época onde o povo odeia ouvir a palavra de Deus. O povo gosta de ouvir mentira. O povo tem desprezo ao Evangelho. E aí o povo zomba. É o louco pregando lá, é o louco. Louco? Depois da morte nós vamos ver quem é louco. Porque Deus está pedindo para pregar a verdade. Deus está mandando pregar a verdade para as pessoas. Não, mas o povo prefere ir para a missa, prefere ir para o culto, não querem obedecer a Deus. Aí morre, descansou. Olha, descansou. Aí vai o padre lá, fala, não, descansou. Tá no inferno. Não, morreu o cantor. Tá tocando, tá cantando no céu. Morreu o jogador, tá jogando bola no céu. Tá no inferno. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E as igrejas achando que vão para o céu fazendo campanha. As igrejas achando que vão para o céu fazendo Vale do Sal Grosso. E os pastores achando que todo mundo vai para o céu, apoiando o adultério, o divórcio. É pastora, nunca vi pastora na Bíblia. Pastora não tem nem no dicionário, quanto mais na Bíblia. Não, mas vamos lá na igreja. O que você está perdendo tempo nessas igrejas? Você está perdendo tempo nessas igrejas. Você acha que Jesus morreu numa cruz para você fazer Vale do Sal? Você acha que Jesus morreu numa cruz para você fazer campanha? Você acha que ele derramou o sangue dele? O sangue dele. Para hoje você ficar dançando lá? Você acha que Deus morreu numa cruz, deu sangue, suportou as afrontas para você entrar para o ministério de dança? Você acha que Jesus morreu numa cruz para você fazer parte do ministério dos carros? Você acha que Jesus morreu numa cruz para você ser... Ele derramou o sangue dele
Ó, morri na cruz por você, para você abrir o ministério do Airsoft. Eu morri numa cruz, derramei meu sangue para você fazer a festa do curau, a festa junina gospel. Eu morri numa cruz por você, para você virar pastor vereador. Tá bom? Ganhar almas? Não, ganhar almas não. Pregar a verdade? Não. Jesus morreu numa cruz para você fazer parte do ministério de dança, tá bom? Jesus morreu numa cruz para você acender vela para Maria, viu? Jesus morreu numa cruz para você queimar uma galinha preta na encruzilhada, tá bom? Fique em paz. Depois que você morre, vai todo mundo pro céu, tá bom? Povo, acho que é isso. Estão muito equivocados a respeito do Evangelho. Estão muito equivocados. Estão entendendo errado o que é Evangelho. Estão entendendo errado. Não, eu vou morrer abraçado na minha Aparecida e acendendo vela. E ela vai me salvar, vai. Depois da morte você vai ver. Depois da morte, você vai ver se a Aparecida vai aparecer para você. Vai aparecer o diabo. Depois da morte, aí eu quero ver se a Maria vai passar na frente. Se as campanhas que você fez vão livrar você da condenação do inferno. Porque tem uma nuvem de testemunha. Tem uma nuvem de testemunha. Deixamos o embaraço e o pecado. Você já parou para ler a Bíblia, católico? Você já parou para ler a Bíblia? Que Deus condena essa idolatria. Essa idolatria é maldição. Ei, católico, lê a Bíblia, para você ver se você não vai ver se Deus condena. Você está levando o diabo para dentro de casa. Pare para ler a Bíblia. Leia a Bíblia para você encontrar a verdade. Leia as Escrituras. Porque ninguém terá desculpa. Ninguém. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 10:31. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo.